Olá, tudo bem? Sou Cícero Pereira, do canal Eu no EBD. Estou aqui para mais uma videoaula da Escola Bíblica Dominical. Meu amado e minha amada, você que é assinante do canal, você que me acompanha, muito obrigado pelo carinho de vocês, obrigado pelos comentários. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. E se você está me assistindo aí a primeira vez, não sabe como é que funciona o meu trabalho, assista esse vídeo até o final e você verá como que funciona. Eu dou minhas aulas na escola dominical, sou professor da escola bíblica. As minhas aulas são ministradas em PowerPoint. Tem imagem, animações e são baseadas nas revistas da CPAD. Então você que é aluno ou você que é professor, superintendente da escola dominical, convido você a conhecer esse trabalho, onde já estamos em mais de 15 estados brasileiros, onde professores de outras escolas, de outras igrejas, tem feito uso desse trabalho, tem mandado muito depoimento, assim, que tem sido bênção na vida de cada uma dessas pessoas aí que está fazendo uso, né? Abençoado aí os professores da escola bíblica. Então convido você também a fazer uso desse trabalho. Se você usa e você ainda não deixou o seu e-mail, eu peço que você me mande seu e-mail, porque os slides ele fica pronto antes do vídeo. Então assim que eu concluir a lição, já mando para você já vai estudando para você fazer as suas alterações, ter mais tempo, tá certo? E também, você deixando um e-mail, vai para você, essa aula, esses slides, ele vai em dois tamanhos. Esse é 16:9 e o outro 3:4. Por quê? Porque dependendo do seu data show, a resolução fica desconfigurada. Então já tem um outro 4:3 que fica exatamente na resolução correta do seu data show. Você não precisa fazer nenhum tipo de alteração na questão de enquadramento aí das imagens, dos textos, tá certo? Mas sem perca de tempo, nós vamos dar prosseguimento aí. Hoje nós vamos estudar a lição de número 10, que tem por tema o processo da salvação. Já estamos na reta final desse quarto trimestre de 2017 e a revista traz por tema a obra da salvação. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Se você ainda não é inscrito no canal, se você gostar dessa aula, desse trabalho, peço que você se inscreva aí no canal, deixe aí o seu joinha. E você que já é inscrito, muito obrigado. Continue aí acompanhando o nosso trabalho e deixe seu joinha, deixe seus comentários para ajudar esse canal a crescer, tá certo? Bom, então vamos avançar. O texto áureo se encontra no livro de João, capítulo 3, versículo 5, que diz assim: Jesus Cristo respondeu: na verdade, te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Verdade prática: o processo bíblico de salvação se dá por meio da justificação, regeneração e santificação do ser humano. Leitura bíblica em classe também se encontra no livro de João, capítulo 3, do versículo 1 ao 7. Como de costume, essa parte aqui eu não vou ler, essa parte eu pulo para nós ganharmos tempo, tá certo? Vamos avançar. O que vamos estudar? Bom, hoje nós iremos estudar no primeiro tópico, ou iremos ver aí no primeiro tópico, justificado por Deus. No segundo tópico nós vamos falar sobre regenerados pelo Espírito Santo. E no terceiro e último tópico, irei falar sobre santificados em Cristo, a santificação em Cristo, certo? Introdução. O processo de salvação na vida do crente se dá em três aspectos. Aspecto 1, justificação. 2, regeneração. E santificação. Todo esse processo é alcançado pela fé na crucificação, morte e ressurreição do nosso Senhor. Então, o processo da salvação ela se dá aí na nossa vida por três aspectos. A justificação, o ser humano, no caso eu, era condenado, Jesus me justificou. Regeneração, nasci de novo para Cristo. E santificação, como nós já vimos, ela é pontual e progressiva. Uma vez quando a pessoa aceita Cristo, ela está salva, claro, ela é santificada. Só que, com o passar do tempo, ele vai, digamos assim, progredindo. Essa santificação ela vai se aperfeiçoando, né? A pessoa vai deixando as coisas anteriores, as coisas velhas,
e com o passar do tempo ele vai crescendo, né, digamos assim, de degrau em degrau na sua vida espiritual. Esse processo chama de santificação. Tópico 1. Justificados por Deus. Subtópico 1. A natureza da justificação. A justificação evoca a ideia de um tribunal jurídico em que pensam terríveis e verdadeiras, em que pesam terríveis e verdadeiras acusação contra nós, mas que por meio do sacrifício expiatório e substitutivo de Cristo se tornaram nulas. Romanos 4, 24 e 25 diz assim: mas também por nós a quem será tomado em conta? Os que cremos naquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus, nosso Senhor, o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para nossa justificação. Olha só que coisa, que ato maravilhoso, que ato gracioso, né? Esse ato de Deus para conosco, para nós. Ele nos deu direito de salvação em Cristo. Assim como o Pai ressuscitou o Filho dentre os mortos, há essa garantia de Jesus também nos ressuscitar, né? Então é um ato aí gracioso de Deus para nós, sem interferência dos méritos humanos. Então não há interferência humana nisso aí. Cabendo ao homem o quê? O que é que parte o homem? Somente crer. O homem, a nossa parte é crer na obra que Jesus operou lá na cruz do Calvário. A minha e a tua parte é essa, é crer na obra de Cristo. Somos declarados inocentes, pois nossa condenação foi substituída pela pena paga por Cristo na cruz. 2 Coríntios 5, 21. Diz assim, aquele que não conheceu o pecado, fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Então Cristo, ele se fez pecador por mim e por você, por nós. Cristo se fez pecador por nós. Ele não tinha pecado, mas para resgatar o homem, para trazer ou para levar de novo o homem a Deus, até a comunhão com Deus novamente, que o homem perdeu isso lá no Éden, Cristo se fez pecador por nós. A fé é o meio instrumental para nos unir a Cristo, o nosso justificador, e não a causa da justificação. Então a fé não é a causa da justificação, né? Não é o ato da justificação. A nossa fé, ela é um instrumento para nos unir ao Salvador, que é Cristo. A justificação tem como consequência direta o quê? O perdão dos pecados. Então a justificação tem como consequência o perdão dos nossos pecados, a reconciliação do pecador com Deus, a segurança da salvação e a santificação da vida. Então olha só que benefício traz a justificação para as nossas vidas. Ela traz o perdão dos pecados, reconciliação do homem com Deus e segurança da nossa salvação e, claro, a nossa santificação dia após dia. Isso é alcançado por meio da fé. Sem fé eu não tenho como alcançar esses benefícios, porque a fé é um instrumento que nos une a Cristo. Subtópico 2 diz assim: a necessidade de justificação. Por que necessitamos de justificação? Para que nos encontremos justo e santo diante de Deus. Então a justificação ela é necessária para que Deus ele encontre nós santos diante dele. Por quê? Não pela nossa justiça, mas pela justiça de Cristo, Deus nos tem justos, santos. E também para que o diabo não acuse o crente dos pecados que Cristo já perdoou, ou que Cristo perdoou. Então a justificação ela é importante, ela é necessária, porque nos faz estar santo diante de Deus e também tira o diabo de cena na questão dele nos acusar dos pecados que Cristo já nos perdoou. Então o diabo ele não pode mais se acusar se você já se converteu, se já é justificado diante de Deus, porque Cristo já nos perdoou. Olha o que diz Romanos 8, 33 e 34. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem o justifica. Quem é que condena?
pois é Cristo que morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Tá certo? Então quem nos justifica, quem nos julga, ou quem nos dá o privilégio da vida eterna é Cristo. Ele morreu por nós, ele pagou o preço ao Pai pelos nossos pecados e delitos, né? A pessoa justificada está livre de condenação e é herdeira da vida eterna. Olha só que coisa maravilhosa. Então, a pessoa que é justificada, ela está livre da condenação e tem direito a herdar a vida eterna. O resultado prático é o quê? A paz com Deus. Então, a pessoa que ela é justificada, ela tem paz com Deus. Então, quem alcançou a misericórdia de Cristo, ele tem paz em seu coração. Não é verdade? Por isso há essa necessidade de sermos justificados. Então, Deus, ele nos tem diante dele justificado pelo que Cristo fez. Romanos 5:1, nós já lemos, né? Estar aqui, que diz assim: tendo sido, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Tópico 3. A impossibilidade da autojustificação. O reconhecimento. Os que reconhecem a necessidade de justificação são alcançados por ela. Então, olha só. Há uma necessidade de reconciliação com Deus, mas a pessoa precisa reconhecer isso. Para ser justificado diante de Deus, eu tenho que reconhecer que sou pecador e que preciso. O ser humano, ele precisa do Salvador por dois motivos. Primeiro, porque ele é pecador e pronto. E segundo, porque ele por si só não pode perdoar os seus próprios pecados. Tá certo? A ilustração de Jesus. Olha o que diz aqui em Lucas 18, do 13 ao 14. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Então Jesus, ele ilustra aqui a realidade espiritual, ou seja, ele ensinou sobre a justificação, mas apresentada a uma história de um fariseu que se justificava se orgulhando. Ele se justificava orgulhosamente por evitar certos pecados, mas não alcançou a justificação, porque a justificação não é pelos seus próprios méritos, certo? Agora, veja só, o publicano, ele reconhecia a sua miséria diante de Deus. E o que aconteceu? Teve seus pecados perdoados e sua vida justificada. Isso é maravilhoso. Tem que haver reconhecimento, porque é mérito do Senhor e não nosso. A justificação não se refere ao esforço humano por pureza ou santidade. Não se refere a esforço humano, de forma alguma, mas ao estado de retidão de Deus, de retidão diante de Deus, por meio de Jesus, o justo, que morreu tomando sobre si todas as acusações contra nós. Então, por isso que quando Deus nos olha, após nós nos tornamos uma nova criatura em Cristo, ainda mesmo com o quê? Com os nossos defeitos e falhas, mesmo assim, só que em Cristo, Deus, ele nos enxerga sem pecado, porque quem justificou foi o justo. Cristo é justo. Nós somos justificados pela justiça de Cristo. Nós somos santos pela santidade dele. Não é porque nós somos merecedores ou porque fizemos por isso. O pecador é justificado pela graça de Deus somente. O pecador é justificado pela graça de Deus somente. Jamais por méritos humanos. Depois você confere lá em Romanos 3, 21, 26, 28 e 4, 5 e também em Gálatas 3, 11. Então o pecador é justificado não é por mérito dele, é pela graça de Deus. Tá certo? Tópico 2. Regeneração, regenerado pelo Espírito Santo. Então vamos ver. Subtópico 1.
a natureza da regeneração. O que é regeneração? Regeneração é a ação divina de criar um novo homem, ou seja, dando-lhe um novo coração, transformando em nova criação. Isso é regeneração, né? É quando Deus ele transforma, ele cria no homem um novo coração, transforma ele em uma nova criatura. Só que isso é obra do Senhor. Olha só, 2 Coríntios 5,17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, a regeneração é a ação divina, a ação de Deus de criar um novo homem, tornando filho de Deus e fazendo passar da morte para a vida. Olha que coisa maravilhosa. Então, a regeneração, ela faz com que nós nos tornamos filhos de Deus e passemos da morte para a vida. Mas a todo quanto os receberam, deu-lhe o poder de se tornarem, de serem feitos filhos de Deus, ao que crê no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. João 1, 12 e 13. Regeneração e conversão. Qual a diferença? Bom, conversão é a resposta humana à regeneração no processo da salvação. Então, a conversão parte do homem, o homem que tem que responder ao chamado de Deus, certo? Que é voltar-se inteiramente para Deus. Isso é conversão. A pessoa muda de ideia, muda de direção. E o que é regeneração? Bom, isso aí é um ato, né, ou é um milagre operado por Deus na natureza humana, um fenômeno incompreensivelmente humano. Então isso aí é um ato milagroso, é uma operação milagrosa que parte de Deus na natureza humana, tá certo? Logo, é Deus que opera essa transformação na nossa vida, fazendo com que a pessoa que outrora ela praticava as coisas ruim, agora o que acontece? Ela começa a pôr em prática as coisas divinas. Por quê? Porque agora ela se encontra regenerada, transformada, em plena vitalidade para com as coisas espirituais. Isso é regeneração. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. João 3:3. Subtópico 2. A necessidade de regeneração. Nós falamos da natureza da regeneração, agora a necessidade de regeneração. Vamos lá. Para fazermos parte do reino de Deus, é preciso nos tornarmos nova criatura e nascer do Espírito. Só assim possamos fazer parte do reino de Deus. Se não nascer de novo, não nascer do Espírito, não entra do reino de Deus. Pois o Espírito, ele é agente da regeneração. Então o Espírito Santo, ele é agente da regeneração. Ele faz brotar entusiasmo espiritual na vida do crente, na vida do novo convertido. Então esse entusiasmo espiritual na vida do crente, ele é abundante, tá certo? Ele é constante. Onde outrora havia morte e ofensa pelos pecados, agora não, agora há o quê? Agora há vida no Espírito Santo. Olha só, é o agir do Espírito Santo pela palavra que faz germinar a vida no coração do salvo. Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícia da sua criatura. Tiago 1,18. Então é o Espírito Santo que faz brotar no coração do crente essa vontade, né, de viver a vida espiritual, uma vida de santidade para com o Senhor, porque o Espírito Santo, ele é o santificador das nossas vidas. Sem o Espírito Santo não há santificação, tá? Subtópico 3, consequência da regeneração. Então nós vamos falar agora das consequências da regeneração. Vamos lá. É possível verificar se somos regenerados? Será que há uma possibilidade da gente verificar que somos regenerados em Cristo? E como que é?
Bom, é possível sim, essa verificação ela é possível, mas como? Por meio de algumas mudanças que passam a fazer parte do nosso viver. Então, como é que eu sei que uma pessoa ela foi regenerada pelo Espírito Santo, que ela é uma nova criatura? Porque ela vai demonstrar algumas mudanças em sua vida. Tais como, vamos ver aqui as mudanças. O amor intenso a Deus, 1 de João 4,19. O amor pelos irmãos, 1 de João 3,14. A rejeição das coisas mundanas. O amor à palavra de Deus. O amor pelas almas perdidas. O desejo de estar em comunhão com Deus e adorá-lo. Então, olha só as mudanças. Como é que a gente percebe que a pessoa foi regenerada, transformada, que ela é uma nova criatura. Então, Jesus diz que pela árvore, pelo fruto, pelo fruto se conhece a árvore. Então, aqui já está demonstrando o cristão que foi regenerado, pelo poder do Espírito Santo. A vitória sobre o pecado, a pessoa deixa de pecar, porque agora ela tem força para combater o pecado. Ela agora venceu a carnalidade, ela venceu os desejos humanos. As práticas contrárias ao Evangelho. Então agora ela combate as práticas que antigamente ela era contra o Evangelho, agora ela faz parte desse Evangelho, ela não é mais contra as práticas do Evangelho. Ela combate as práticas contra o Evangelho. Até mesmo porque, eu tiro por mim, que antigamente eu era contra o Evangelho. Então quando a gente somos regenerados, então essa prática que a gente tinha que era contrária ao Evangelho, agora nós colocamos em prática o que o Evangelho é para as pessoas. Nós não somos contra o Evangelho quando a pessoa ela é convertida, quando a pessoa ela é regenerada. Quando você vê a pessoa falando mal do Evangelho, isso, aquilo, outro, não sei o que, bababá, porque ela não foi transformada. O conhecimento da vontade de Deus, o testemunho interior do Espírito Santo, atestando nossa filiação ao Pai. Então ela sente que ela é filha de Deus. O intenso interesse de praticar a justiça. Viu só? Que quando a pessoa é regenerada, ela demonstra algumas práticas, algumas características de quem é salvo. Tópico 3. No tópico 3 diz assim: santificados em Cristo. Subtópico 1. Uma consequência da salvação. A santificação é o processo pelo qual o crente se afasta, ou seja, afastar aqui quer dizer separar do pecado, para viver uma vida inteiramente consagrada a Deus, desenvolvendo nele a imagem de Cristo. Romanos 8, 29. Olha que interessante. Então a santificação é um processo pelo qual o crente se afasta do mundo, das coisas mundanas, do pecado, daquilo que não agrada a Deus. Para que ele tem que se afastar? Para ele viver uma vida inteiramente voltada para Deus, santificada a Deus, consagrada a Deus e permitindo que nele seja desenvolvido, que Cristo trabalhe nele para transformar na imagem e semelhança do Pai, para transformar na imagem e semelhança do Senhor Jesus, de Cristo. Tá certo? Então, por isso existe essas consequências à salvação. Por isso é que Deus vê o cristão como santo, ainda que a santidade dele precise ser o quê? Aperfeiçoada, de acordo lá com Efésios 4:12, tá certo? Mas no processo de conversão, a santificação ela é o quê? Ela é ortogada ao cristão, porque Deus o vê santo, e como está escrito aqui, santo e separado e amado por ele, o nosso Pai. Então a santificação ela faz esse processo na vida do crente, separando o crente do mundo, do pecado. Então nesse sentido, estamos firmados em Cristo, e os nossos pecados não tem mais lugar em nossa vida, de acordo com 1 João
3,16. Então a santificação é um processo de cooperação entre o crente e o Espírito Santo, que inicia no momento da justificação do salvo. Então, para que haja essa santificação, para que haja essa transformação, o Espírito Santo precisa que o crente colabore. Ou seja, eu preciso querer, eu preciso deixar que o Espírito Santo trabalhe na minha vida. Se eu não quiser, se eu endurecer meu coração, a Bíblia diz que nós não devemos endurecer o nosso coração, como fez o pessoal lá no deserto. Endureceu o coração ao ouvirem a voz de Deus. Efésios 4,12. Para o aperfeiçoamento dos cristãos, para o desempenho da tarefa que visa a construção do corpo de Cristo. Tá certo? Subtópico 2. Um esforço pessoal. As Escrituras revelam que devemos almejar e priorizar a santificação. A nossa natureza pecaminosa insiste em resistir a esse processo. Então as Escrituras dizem que nós temos que o quê? Buscar, desejar, querer, priorizar a santificação, a separação das coisas do mundo. Nós temos que viver uma vida separada para Deus. É claro que a nossa natureza, ela luta contra isso, contra tudo que é santo, tudo que é puro, a nossa natureza humana. Mas nós devemos resistir, nós devemos lutar contra tudo que não convém de Deus, para que nós possamos priorizar a santificação. Olha o que diz Romanos 7, 14 e 21. Sabemos de fato que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido ao pecado. Encontro, pois, em mim esta lei. Quando quero fazer o bem, o que me depara é o mal. Então o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte, que as coisas corretas que ele quer fazer, isso ele não fazia. Por quê? Porque a natureza pecaminosa habitava dentro dele. Até que, aí ele falava, mas o mal que eu não quero fazer, quando eu percebo, já tenho feito. Mas ele está falando que existe 3 leis e uma luta constante. A lei de Deus, que é santa e boa, a lei do pecado e da morte, e a lei do Espírito que nos dá vida. Então, quando o apóstolo Paulo descobriu que existe a lei do Espírito que nos vivifica e que nos transportou do império da morte e das trevas, aí nós temos vitória em Cristo, né? Então, Deus ele deseja que nós busquemos essa santificação. Deus anela pela santificação dos seus filhos. O desejo de Deus é que seus filhos sejam santos, assim como ele é santo. Essa é a ordem dele. Tá certo? Não por capricho divino, mas porque o pecado nos fere de morte, e o nosso Pai de amor não quer ver os seus filhos o quê? Feridos, mortos em pecado. Por isso, contraria a natureza amorosa de Deus. Então por isso que Deus quer que nós sejamos santos. Porque o pecado ele causa em nós tristeza, causa morte, né? E a vontade de Deus é que nós sejamos santos. Deus é amor, Ele quer ver seus filhos em amor, Ele não quer ver seus filhos feridos, magoados, de forma alguma. Para sarar a ferida do pecado, Deus enviou o seu Filho para nos libertar do pecado, a fim de que vivemos uma vida santa. Então o pecado estava dominando, o pecado se aproveitou da lei e tomou força. E aí Jesus precisou vir para vencer, destruir o pecado e nos dar vitória por intermédio da sua morte na cruz do Calvário. Subtópico 3. O desafio de sermos santos. Às vezes achamos que podemos ser continuamente bons e santos. 1 de João 1,10 diz assim, se pensamos não ter pecado, nós o declaramos mentiroso e a sua palavra não está em nós. Às vezes tem pessoas que acham que ela é santa continuamente, bom eternamente. Meu irmão, ninguém é bom, ninguém é santo, ninguém está livre de pecar. Não, ninguém está livre, todos nós temos pecado, mas o diferencial que faz é que o cristão verdadeiro, aquele que
deixou ou que deixa o Espírito Santo trabalhar, quando ele peca, ele se arrepende. Ele entrega a sua vida ao Senhor, pede misericórdia, não pratica mais o mesmo erro. Nós temos uma meta para alcançar. E qual é essa meta? Nós não podemos deixar de reconhecer que somos simultaneamente justo e pecadores, ou seja, em Cristo Deus nos vê absolutamente santo. No entanto, em relação à nossa natureza, é inclinada ao pecado. Nossa santificação sofre reveses. Se nós não vigiarmos, a gente cai, a gente peca. Então a nossa meta é lutar contra a natureza humana, contra as nossas próprias vontades e se submeter ao domínio do Espírito Santo, ao trabalhar do Espírito Santo na nossa vida. Essa é a nossa meta, é andar sempre na verdade, é andar sempre em santidade. Nós devemos deixar as coisas velhas para trás e continuar olhando para o alvo, que é Jesus Cristo. Não é acharmos que somos perfeitos, que somos bons, que não pecamos. Não é isso. É reconhecermos que somos pecador. Olha só, uma coisa é você reconhecer que errou e pedir perdão, porque eu errei. Outra coisa é você reconhecer o seu erro. Outra coisa é eu reconhecer o meu erro e amargamente eu me arrepender pelo que fiz. Porque reconhecer, tem pessoas que confessam que errou porque foi submetida à pressão. Ou você fala, ou a sua condenação será maior. Foi eu que fiz. Isso é uma confissão sem arrependimento, e isso não gera transformação de vida. Por isso é exigido um esforço pessoal e dependência contínua do Espírito Santo para sermos santos. Olha só, então por isso que é exigido um esforço pessoal. Eu tenho que me esforçar para buscar uma vida perfeita diante de Deus, não pela minha perfeição, mas porque eu aceitei o sacrifício de Cristo, criei no sacrifício de Cristo, a minha vida gira em volta do sacrifício de Cristo. Então nesse aspecto eu sou santo, só que eu devo continuar buscando essa santidade, mas como? Permitindo que é o Espírito Santo que faz isso. Então nós devemos depender do Espírito Santo. Tem que haver esse esforço da minha parte, da parte do cristão. Tem que se esforçar para buscar algo da parte de Deus. Bom, nós chegamos aqui ao final. Na conclusão diz assim: convém que os crentes, como pessoas justificadas, regeneradas e santificadas, demonstrem ao mundo perdido, por meio das consequências positivas que esse processo de santificação traz sobre nossa vida, que somente Jesus pode salvar e transformar o pecador. Então, meu irmão, somente Jesus pode transformar o pecador. Somente Jesus pode perdoar, os nossos pecados, aqueles que só eu sei quais. Nos tribunais da vida aí é julgado as ações, as obras, a atitude, o que a pessoa fez. Mas no tribunal de Cristo será julgado as intenções do coração, os pensamentos. Só esse tribunal tem poder para julgar os pensamentos. Meus irmãos, minhas irmãs, meu amigo, você que acompanhou esta aula, Deus abençoe a sua vida. Se você ainda não faz uso desses slides, baixe aí, leve para a sua aula da escola dominical e faça um teste. Essa aula aqui é bem simples, bem resumida, não dá para entrar em detalhes porque o tempo aqui é curto. Não quero ser muito fadônio aí para você ficar 1 hora e 30 minutos ouvindo aí eu falar, nem eu mesmo aguentaria a mim. Então, mas leve para a sua aula e você vai dar a sua aula, professor. É você que vai dar a sua aula. Você não vai dar a minha aula, você vai dar a sua. Eu simplesmente resumi, está aí, e você vai dar a sua aula, tá certo? Que Deus abençoe todos os professores das escolas bíblicas aí espalhadas pelo Brasil que têm feito uso desse trabalho. Deus abençoe. Quero deixar meu agradecimento pelas orações dos irmãos, que o Senhor continue dando
vitória a cada um de vocês. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, e você que já é inscrito, deixa aí seu joinha para ajudar esse canal a crescer. E se esse trabalho tem sido bênção na sua vida, compartilhe com outras pessoas, meus irmãos. É gratuito, você não vai pagar nada por isso, e nem o seu irmão vai pagar nada por isso. Enquanto Deus me der condições para eu fazer, você não vai tirar um centavo do seu bolso para comprar esses slides. Não, ele é disponível para você gratuito. Eu faço por amor à obra, eu quero fazer assim, então é assim que está sendo feito. Que Deus abençoe. Então, mando um abraço à minha esposa Ruth, minha filha Janaína, todos os meus irmãos do Ministério Aliança Renovada. Que Deus abençoe. E o pessoal aí que está me assistindo aí, tanto em Tatuí, principalmente lá em sul do Pará, dia 9 e 10 deste mês agora de dezembro, é o Congresso dos Varões. E nós vamos estar junto aí em oração, e nesse dia será uma bênção para a glória de Deus. Então, conto aí com as orações de vocês. Deus abençoe.